Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, aquele podcast semanal que tem a obrigação de trazer histórias maravilhosas de pessoas para falar sobre marketing digital, tecnologia e empreendedorismo. Hoje a gente tem uma convidada muito ilustre e eu estou bastante curioso para conversar com ela, mas antes de eu apresentar ela para vocês, só quero fazer o disclaimer inicial que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês têm curiosidade de como iniciar no mundo do conteúdo, podcast, não sabe o que fazer, precisa de uma estrutura completa, onde você vai ter o mínimo de trabalho e a gente faz acontecer para você, procura a gente. O contato vai estar com o QR Code na tela e na descrição do vídeo. Vamos à nossa convidada de hoje, que é a Bianca Troncoso. Por gentileza, apresente-se. Maravilha, muito obrigada pelo convite. Bom, me chamo Bianca Troncoso, como você já disse. Hoje eu sou Head de Contas na Pareto, que é uma empresa muito voltada para serviços relacionados à inteligência artificial e marketing digital. Legal. Também sou nômade digital, então, pela flexibilização que rolou no trabalho nos últimos tempos, isso me permitiu ser nômade, viajar e conhecer outros países enquanto eu trabalho, uma parte que para mim mudou minha vida, assim, em relação à experiência. Eu comecei a trabalhar com uma parte muito voltada para e-commerce. Um dos meus primeiros trabalhos na minha vida foi eu ter meu e-commerce próprio, então comecei praticamente minha carreira empreendendo. Depois trabalhei em outras empresas, comecei na área comercial, não vi que era muito meu fit e acabei indo mais para a área do marketing mesmo, que é onde eu me encontro hoje, principalmente voltado para tráfego pago, que é minha paixão, principalmente quando o olhar é para e-commerce mesmo. Vamos para onde tudo começou, então. Hoje você ocupa um alto cargo dentro de uma agência grande, você trabalha com inteligência artificial, você atende contas, a gente já falou um pouquinho antes aqui, a gente atende contas, hoje você entrou atendendo contas menores, vamos explorar isso também, Sim. E aí, obviamente, com o decorrer do tempo, você foi crescendo, construindo o seu espaço e hoje você cuida de grandes contas. Uma coisa que eu gosto muito de trazer é como tudo começou. Então, eu sei que você se formou na área que você atua. Por incrível que pareça, boa parte das pessoas com quem eu falo não se formaram, depois atuaram no marketing ou caíram no marketing por alguma razão. Sim. Mas essa é uma curiosidade que eu tenho. Quando você estava no ensino médio, você já sabia que você queria cursar marketing ou alguma coisa relacionada do gênero? Na verdade, eu estava em dúvida de moda e marketing. Eu queria muito ser estilista, eu tinha Legal. colocado isso na minha cabeça. E, inclusive, era para ser estilista de lingerie. Uau! E aí, o que foi engraçado é que depois, quando eu tive meu primeiro empreendimento, meu empreendimento foi um e-commerce de lingerie. Não fui eu que fazia as peças, né? Eu tinha um fornecedor, mas foi ali muito parecido com o que eu queria. Mas eu fiquei muito na dúvida na época, mas meu irmão mais velho, ele fez publicidade. E a gente batendo um papo sobre carreira, mercado. E até pelo meu jeito, assim, a personalidade um pouco, né? Eu acabei olhando pra publicidade com outros olhos. É uma área que é bem ampla, né? Eu vejo pessoas que trabalham com publicidade, trabalhando em marketing, comercial, às vezes com parte de relação pública. Varia bastante, né? Eu acho que é muito amplo. E como eu ainda não sabia exatamente o que eu queria atuar, eu acabei indo pra essa frente. E me encontrei, demorou um pouquinho. Acho que é natural, né? Cada um tem um caminho, enfim. Mas foi uma decisão baseada nisso, assim, a amplitude que a área tinha, né? Por ser realmente um campo onde eu poderia estar em diferentes tipos de empresa, ou ter minha própria empresa, trabalhar ou numa agência, ou trabalhar dentro do cliente. E já aconteceu isso na minha vida, eu já tive em ambos os lados. Então, foi muito por conta disso. E o marketing, se eu pudesse traduzir, ele é interessante pela amplitude que você falou, de áreas possíveis a serem trabalhadas, porque ele ensina você as duas visões da coisa. A visão como empresa, porque você precisa ter uma estratégia para comunicar algo, e ele ensina você a visão do cliente, porque é quem você vai impactar. Então é realmente uma coisa super interessante. Você já olhava pra moda, como você diz gostar bastante, né? E o marketing, ele potencializa também você até nessa frente, porque não que você precise não atuar com isso, tanto que você foi atuar com moda já, como você disse, empreendendo, até algo que eu quero bastante explorar, mas ele também ensina você, querendo ou não, a poder potencializar um outro sonho que você tenha, né? Porque você vai aprender a se comunicar. Sim. A parte interna, produzir as estratégias necessárias da mensagem que você quer passar, porque moda também é muito sobre isso, né? Sobre você, por mais que existam referências, você quer construir o seu espaço ali dentro, aquilo que é a sua cara, a sua identidade, a sua assinatura, e o como você comunica isso pro público, né? Sim, eu acho que
ambas, apesar de no início eu ter olhado com olhares muito diferentes para elas se conectam e acabou se conectando na minha profissão. Porque, querendo ou não, as marcas que eu atendi, inclusive atendo hoje, grande parte é e-commerce, grande parte foram e-commerce de moda. Olha só. As coisas foram fluindo, né? Então, eu comecei até com marcas menores, depois fui atuando com marcas maiores. Não só e-commerces, mas também marcas que têm loja física, que tem essa mescla, né, de canais. Então, acho que essa parte foi muito bacana, porque elas realmente se conectam, né? Então, hoje eu tô fazendo uma especialização, inclusive, em fashion business. Então, olhando mais para uma parte realmente de negócios da moda, não a parte de produção, eu digo, né? De ser um estilista, que foi algo que eu mencionei, que era um olhar meu antigo, mas realmente entrar mais no negócio da moda, porque tem toda uma cadeia de produção necessária. E como eu já tenho o olhar do marketing, eu quero que eles se complementem, para eu poder até ser mais consultiva com os clientes, assim. Eu acho que a parte mais interessante do marketing é você trabalhar com as pessoas de uma forma estratégica e consultiva. Principalmente quando a gente tá falando de tráfego pago, que todo mundo acha que tráfego pago é apertar botão. Não é? Deixar claro isso. Eu acho que é importante esse olhar. Ainda mais como eu quero realmente focar nessas marcas que são de moda, ter esse olhar para toda a produção, tudo que envolve, né? Desde matéria dos produtos, enfim, para mim tá sendo relevante para conseguir trazer uma visão diferente para os clientes, né? E é sensacional, porque você, por exemplo, trouxe um ponto que eu acho muito legal da gente tocar. Tráfego pago não é apertar botão. Hoje, todo mundo se tornou especialista em tráfego pago, né? Então, você vê muitos gestores de tráfego nascendo por cursos que pegam pela internet. Sim. Não é só sobre isso, né? Você tem vieses de negócio para trazer para o teu cliente. Então, quando você tá na outra parte, que é o fashion business, e você entende como a cadeia funciona, de repente, algo que algum dos seus clientes tenha na produção pode ser um diferencial gigante para você colocar na comunicação da peça que você vai fazer e segmentar isso dentro de uma campanha que vai impactar melhor e trazer resultado para o teu cliente. Então, você se torna muito mais efetiva naquilo que você presta de serviço, né? Isso é sensacional. Sim, com certeza. Inclusive, assim, essa questão do tráfego pago, apertar botão, a gente sabe que hoje tem formas simplificadas do tráfego que, para qualquer pessoa começar, é possível. Então, até o próprio botão de turbinar, às vezes, para um negócio que não tem possibilidade de ter uma agência, ou não consegue aprender, ou não tem um gestor ali, eu acho que isso é um meio, um caminho para você impulsionar seu negócio de alguma maneira. Eu não acho inválido. Mas é a questão, assim, a gente tem vários canais, a gente tem vários objetivos dentro dos canais, a gente precisa entender esses objetivos dentro do cliente, o que ele realmente quer trabalhar, porque às vezes a gente acaba trabalhando, por exemplo, o foco é venda. É só venda? E o valor da tua marca? Então, até essa questão de estar nessa especialização de moda traz muito disso. O valor, né, da marca, o que ela quer comunicar. Ela não quer comunicar só, comprem meu produto, né? Exato. Então, a gente consegue trabalhar isso no tráfego pago, apesar de ter essa visão do tráfego, compra. Não, a gente consegue trabalhar com outros objetivos, de diferentes maneiras. Então, acho que isso é o mágico, assim, do tráfego. Posso voltar muitos passos atrás? Pode, claro. Para perguntar sobre o seu empreendimento? Você optou por começar já empreendendo ou você teve alguma passagem por alguma empresa, por alguma situação antes de empreender? Tive um estágio, Tá. 3 meses, não lembro agora ao certo. Era área comercial, não vi muito fit comigo. Aí eu tava pensando, putz, o que eu faço? Eu falei, vou empreender. E aí eu quis começar um e-commerce, que era algo que eu já gostava. Na época, eu tô com 27, eu tinha 19. 18 para 19, faz um tempinho. Não era algo que a gente vê em tanto volume igual agora. Foi um pouco mais difícil, às vezes, a parte de fornecedor e tudo mais, mas em São Paulo a gente tem uma facilidade por conta de Bom Retiro, de 25, enfim. Então, pra mim, essa parte foi um pouco mais fácil. Certo. Eu comecei pequena, só que foi engraçado é que como eu fazia faculdade de comunicação, 90% da minha faculdade eram mulheres, praticamente. E a faculdade era só de comunicação, que foi a Casper Libero que eu fiz, né? Então, era um público de muita mulher. Eu levava uma malinha com as minhas peças e vendia na faculdade, então dava até mais certo do que no próprio orgânico, que eu vendia também. Na época, grupo de Facebook dava muito certo, eu vendia muito em grupo de Facebook. Mais do que o próprio e-commerce. E por ser algo novo, eu tava ainda aprendendo muito plataforma. Claro. Se fosse hoje, ia ser totalmente diferente. Mas por ter sido algo lá atrás, meu primeiro empreendimento, sem muita visão, até estratégica mesmo,
Eu acho que deu certo porque tinha que dar. Uhum. Quem sabe algum dia voltar pra algo assim, nessa linha. Mas eu acho que por ter tido 18, 19 anos, empreendido, tentado das formas que, né, eu tinha ali à minha disposição, rodou bem. E você teve... Por que eu fiz essa pergunta? Porque, por exemplo, o caminho, ele é um pouco diferente, né? Quando você trabalha num lugar e você empreende, principalmente na sua situação, onde você, o sucesso do negócio, o crescimento do negócio dependia de você. E acabam vindo outros conhecimentos que muitas vezes não são tão simples da gente absorver, que é a parte de gestão do negócio mesmo. Então você falou que não produzia, mas você tinha fornecedores. Você tem que negociar preço. Porque o preço que você vai cobrar ao teu cliente final, você tem que ter a sua margem por todo o seu lucro operacional, o custo operacional mais o lucro. Então você tem toda uma situação que desde cedo, 18, 19 anos, você já tinha que começar a olhar para fazer o seu negócio virar e você ganhar o dinheiro que você pretendia ganhar com toda essa ação que você estava fazendo. Você tinha alguma referência nesse momento? Por exemplo, você teve o teu irmão que te trouxe e puxou um pouco para a área da publicidade e marketing, pelo que ele já tinha de experiência, ele te abriu essa visão. Para a parte de empreendedorismo, tinha alguém presente próximo ou distante de você que te trouxe algum tipo de conhecimento nesse sentido? Ou você falou, não, eu realmente vou meter o louco aqui? Foi mais, assim, não tive nenhuma referência nesse aspecto. Minha família tem escritório de advocacia, né? Tinha escritório de advocacia há alguns anos. Era deles, né? Acaba sendo um empreendimento, mas é totalmente diferente, né? Não é digital. Claro. Então, acabou sendo mais por mim. Na época, eu não tinha olhar para alguém específico. Hoje, eu já teria muito mais base, muito mais referência. Eu acho que isso é a parte boa da gente envelhecer, digamos assim. Total. Que a gente pegando essas referências, enfim. Acho que isso é muito bom até no trato com o cliente, a gente ter base, né? Então, na época, não tinha muito. Era o que eu imaginei, o que eu visualizei. Lógico que, às vezes, a gente observa algumas coisas que a gente gosta ou não. Mas, na época, era totalmente diferente, assim, minha visão. E o Instagram, por exemplo, que era a minha plataforma principal na época, era outra coisa do que é hoje, né? Ali foi 2016, mais ou menos, se eu não me engano. Então, era outra coisa do que é hoje, né? Até a questão de algoritmo, Total. vídeo, tipo, não tinha Reels na época, então era outro tipo de produção, mudou bastante, né? Era muito mais voltado pra feed, né? Então era muita foto conceitual que hoje a galera constrói mais a imagem com stories e Reels, que você tem a possibilidade de colocar mais conteúdo num vídeo, né? Seja ele curto ou um pouco mais longo. Sim. Realmente, verdade. E começou o Stories naquela época também, que foi aquela migração Snapchat pra Stories. Então, eu tava aprendendo a mexer em Stories também, como deixar ele bonito esteticamente, não ter a quantidade de recursos que a gente que tem hoje, né? De enquete, interação, totalmente diferente. E como que era a gestão do teu negócio? Então, era aquela coisa super manual, planilhada. Eu tinha um e-commerce que na época era o Wix, que inclusive eu acho um bom e-commerce, assim, pra começar. Mas tem outras plataformas também que são super legais, Nuvem Shop, VTEX, né, enfim. Então, na época, era uma gestão muito manual. Não tinha a mínima noção de automação. Na época, não tinha inteligência artificial para ajudar em vários processos de inscrição, né, de produto, enfim. Então, por ser algo muito inicial, era bem manual, era sozinha, né, não tinha alguém me auxiliando, por exemplo. Então, desde a parte de fotografia... Então, eu alugava uma câmera fotográfica na minha faculdade, na época, e tirava foto de amigas minhas que fazia, tipo, uma permuta comigo em troca das peças que eu fotografava. Então, era tudo aquela coisa bem inicial, com pouco budget possível disponível. Tanto que meu tráfego pago na época também era uma coisa assim, sobrava uma margem ali específica, eu investi tantos % pra tráfego. Foi aí que eu comecei a mexer com tráfego também. Só Facebook na época, Instagram. E aí eu comecei a gostar, pegar um gostinho, mas ainda não foi a partir dali que a minha paixão realmente por tráfego veio. Mas foi necessário na época pra impulsionar, né, o negócio de alguma maneira. Com certeza. Então, foi aí que eu comecei a realmente ter esse contato, né, aí 8 anos atrás. E dali, pra onde você foi? De lá eu fui pro Gympass. Totalmente diferente. Inclusive, a carreira, ela foi, assim, diferentes nichos. Fui pro Gympass, na área comercial também. Era um pouco diferente, porque também tinha uma conexão com uma parte
ali de automação mais para CRM, uma parte de e-mail marketing. Assim, eu não executava tanto, mas tinha essas correlações. Comecei a entender mais de CRM. Na época a gente mexia, era Salesforce, eu não sei qual plataforma hoje, porque faz bastante tempo. Mas aprendi mais de ferramenta, Apollo, ferramentas de prospecção. Certo. Então, coisas que me ajudaram, que antes era, quando eu trabalhei no comercial em outro lugar, era muito mais manual também. Então, acho que lá, até por ser uma empresa, né, que cresceu, virou algo, né, que tá em vários países, apesar de ser brasileira, né, ela teve uma escala super, né, assim, enorme, né, considerando o começo, assim, dela. Lá eu comecei a aprender muito mais de ferramenta, de tecnologia, que era algo que eu tinha zero contato. E confesso que não é muito do meu DNA, assim, a parte de tecnologia. Mas, assim, eu reconheço que hoje é algo que é fundamental. Então, até hoje trabalho muito com inteligência artificial, mas na época, né, não era algo em pauta. Mas lá eu consegui aprender muito mais sobre essa parte de tecnologia. Eu fiquei lá até finalizar meu estágio, então foi quase um ano, praticamente. E depois eu passei por 3 empresas. Uma delas, eu acho que vale até mencionar, era uma empresa onde eu era da parte de atendimento e administrativo, que era de pedido de casamento. Uau. Então, assim, eu passei por vários tipos de empresa, até realmente chegar numa empresa onde consegui crescer carreira, enfim, né? E evoluindo. Mas foi isso, assim. Aí eu fui pra essa empresa de pedido de casamento. E depois teve uma época que eu fiquei desempregada, fui trabalhar em uma loja, no Oscar Freire, chamada Dona do Doce, é uma bolacharia gourmet. Inclusive, a bolacha é muito boa. Recomendo. Importante. E lá foi um trabalho, assim, que, apesar de ser uma loja, na época, ficava aquele sentimento, nossa, eu sou formada. Doía meu coração de, tipo, às vezes, não tô em uma empresa no cargo que eu gostaria, e eu acho que cada um tem seu tempo. Total. Ter trabalhado numa loja, pra mim, foi uma experiência que eu recomendo pra todo mundo, assim, pelo menos, lógico, não às vezes trabalhar numa loja física ou algo assim, mas trabalhar com atendimento ao cliente, ou ter contato com o cliente. Tipo, a gente aprende a ser humano, sabe? Então, pra mim, foi a partir dali que a minha vida começou a mudar um pouco em carreira, porque veio a pandemia. Comecei a trabalhar em uma empresa chamada Decorate, que foi comprada pela Loft. E aí, nessa empresa, 100% marketing, 100% tráfego, era meu foco. E foi aí que eu realmente peguei paixão, mas trabalhando pra empresa, né? Não trabalhando pra cliente. Curiosidade, quando você foi pro Gympass, você abandonou o teu projeto de empreendedorismo ali para iniciar uma carreira, enfim, no mercado de trabalho tradicional, vamos dizer assim? Ou você tocou as coisas em paralelo até chegar a um ponto que você tomou essa decisão? Eu toquei uns 2, 3 meses em paralelo, mas foi a época de TCC da faculdade, foi aquele caos que todo mundo que fez faculdade sabe. Então, eu preferi focar. E no Gympass eu realmente queria fazer carreira. Era uma empresa que eu era apaixonada. Mas o problema é que não tinha vaga na minha época pra eu crescer. Não digo crescer, mas sair do meu cargo de estagiário e ter o mesmo cargo como assistente ou analista na época. Não tinha posição. Então, acabou que... acabou meu contrato e eu saí da empresa, né? Mas foi uma empresa, assim, que eu super... fui apaixonada. A cultura da empresa era muito bacana. Eu amo esporte, então tem isso muito do Gympass, né? Que agora é o El Hub também, né? Mudou o nome, mudou bastante coisa. Mas eu tive que tocar em paralelo por um tempo, queria. Não foi possível. Eu acho que aprender também a abrir, às vezes, mão das coisas pra fazer. Eu prefiro fazer uma coisa... não digo 100%, porque nada é perfeito, mas fazer bem do que fazer 2 coisas de forma meia boca, né? Então... foi o que eu preferi na época. Sensacional. Então, voltando para a cronologia da história, você foi para Decorate, foi onde você pegou a grande paixão por trabalhar com tráfego, essa parte mais de criação e otimização de estratégias de comunicação no digital, vamos dizer assim. Sim. Mas você trouxe um ponto interessante que é... hoje você faz isso numa agência e nesse momento você fazia isso no cliente. Vocês usavam alguma agência naquele momento? A Pareto. A própria? Que é onde eu tô hoje. Então, era a empresa que trabalhava em conjunto com a gente. Lógico que eles faziam a gestão do tráfego naquela época, né? Então, eles olhavam as campanhas, mas eu também tinha que entender de campanha. Então, naquela época, eu tive que me aprofundar muito mais, principalmente o Google Ads, porque Google era o que a gente mais tinha realmente resultado, até pelo segmento. Você está falando de uma pessoa que está buscando de reforma, então, às vezes, trabalhar em outros canais para gerar aquele interesse na reforma é
uma jornada mais longa. Lógico que a gente trabalhava com Facebook Ads em conjunto, mas a maior parte da verba era Google. E eu tinha que aprender, né? Porque não era um canal que eu olhava tanto. Depois foi o canal que eu mais trabalhei, acho que na minha vida. Na época, não. Mas foi muito disso e aí acabei tendo contato com a Pareto naquela época. E aí, é interessante você falar sobre essa realidade, porque às vezes as pessoas que estão entrando no nosso mercado não têm essa clareza, né? É interessante porque, geralmente, se marcas que não são tão grandes e precisam... Eu volto muito olhando para business, para o negócio, que, por exemplo, a estrutura da agência ela faz sentido porque você não é o seu core business, né? Então, você contrata um terceiro que é especialista, mas você precisa ter uma Bianca dentro da sua estrutura para saber o que cobrar de quem você está contratando também. Sim. Então, é interessante por isso. Isso eu acho muito importante. Você acaba tendo que aprender, né? Então, você tá dentro da estrutura, mas você sabe tanto quanto o terceiro que você está contratando para fazer a gestão, porque eles têm que provar para você que o trabalho deles está dando certo. Sim, com certeza. E acho que isso é uma coisa que às vezes falta em algumas empresas. Eu já atendi mais de 80 clientes, assim, ao longo desses anos. E 80, 70, eu não sei ao certo. Inclusive, outro dia eu até parei pra contar, mas não sei o número exato, mas é em torno disso. Bastante gente. Bastante. De vários segmentos, assim, desde crédito consignado, energia solar, escola, faculdade, e-commerce de moda, enfim. Mas eu sinto que algumas empresas... Lógico, tem empresas menores que não tem nem como, às vezes, ter alguém dedicado. Mas dependendo do seu nível de investimento, do nível de maturidade, inclusive digital... É importante ter alguém ali que tenha esse olhar, né? Então, um analista de mídia, por exemplo, um gerente de mídia, não sei ao certo o canal, ou um gerente geral de marketing mesmo, que olhe para todas as pontas para ter um conhecimento prévio e saber do que a gente está falando quando o assunto é estratégia, né? Então, isso eu sinto falta. Às vezes tem empresas que acabam terceirizando, por exemplo, esse caso, né, da Decorate, que era onde eu estava na época, tinha a Pareto em conjunto, mas não terceirizava o trabalho 100% para lá. Tinha um diretor de marketing, né? Eu estava ali como analista de marketing também, olhando para essa parte. Então, eu acho que isso é super importante ter esse olhar dentro das empresas, porque tem empresas que acabam cortando times de marketing ou algo do gênero, porque tem uma empresa terceirizando, né? E às vezes você acaba perdendo total o senso estratégico e até visibilidade do que está sendo feito quando isso acontece, né? E eu digo, talvez, isso que você falou, 100% de acordo, e talvez eu colocaria uma coisa a mais só. Você falou um ponto extremamente importante, que é o senso estratégico, mas a própria cara da marca. Você tem a cara da marca de uma maneira muito mais intrínseca, muito mais forte, quando é alguém dentro da sua estrutura. Porque alguém dentro da sua estrutura está vivendo a sua cultura. E aí, essa pessoa dentro da sua cultura é capaz de passar isso adiante para uma agência terceirizada, por exemplo, e fazer as coisas fluírem, ou pelo menos na intenção de fazer as coisas fluírem de uma maneira talvez melhor, né? Essa questão eu acho que é um ponto muito importante, porque às vezes se você tem só o time terceirizado e ninguém dentro da sua estrutura, funciona, tá, gente? Tem muitas empresas que funcionam totalmente nesse sentido. Não existe um marketing estruturado dentro, ou talvez uma única pessoa para olhar para isso, né? Porque você tem que ter pelo menos alguém dentro da sua estrutura só para poder cobrar, vamos dizer assim. Sim. Mas que quando você tem alguém que faça sentido nesse lugar dentro da sua estrutura, você tem a sua cultura sendo passada adiante de uma forma melhor. E querendo ou não, a agência é quem vai pegar toda a sua comunicação e passar adiante para se comunicar com o seu público, né? Sim, com certeza. Principalmente a área de criação. Sim. Essa é a minha visão. Claro, tem alguém aí que pode pensar diferente, mas eu acredito que isso faça também muito sentido. Sim, não, com certeza, faz sentido. E eu acho que esse ponto, assim, essas especificidades do negócio... Quem sabe é a marca, quem sabe é quem tá ali no trato do dia a dia, gerenciando internamente. E não tem como uma agência saber disso se isso não é passado de alguma maneira. Senão fica... Realmente, foi esse ponto que você tocou, às vezes, da cultura, a visão da marca, enfim. Às vezes ela não é passada e fica algo extremamente genérico. Né? Então, é super importante isso realmente. E pode até atrapalhar o próprio resultado que a agência vai trazer, né? Porque ela não tem esse contato tão próximo. Eles, obviamente, vão tentar buscar o máximo possível para transpor a ideia do que se quer numa campanha. Nem sempre isso vai acontecer da melhor forma, o que pode trazer resultados, às vezes, menores do que o esperado. E quando você olha, às vezes, também vai cair a culpa em cima da agência, que ela não é uma boa agência, mas, na verdade...
poderia ter sido feito de uma forma diferente, com uma estrutura organizacional um pouco diferente, né? Com certeza. E aí o resultado seria completamente outro. Com certeza. E me conta então, você estava dentro do cliente e aí você foi parar no fornecedor. Me explica esse negócio. Então, estavam rolando algumas mudanças internas, né, lá na Decorate, quando ela foi comprada pela Loft. E aí, na parte, eles desligaram o nosso time. Né? Foi uma estratégia da própria marca? É, da Loft. Caraca. Então, eles ficaram com uma parte, acho que na época, com um time mais interno mesmo. Ficou, se eu não me engano, do meu time, só 2 pessoas que eram do marketing. Uma parte foi desligada. Só que na época, eu tinha contato com a Pareto. E aí, falaram de uma vaga lá que era pra fazer algo muito próximo do que eu fazia, já de trabalhar com tráfego pago. Lógico que naquela época eu não trabalhava só com tráfego pago dentro da Decorate, né? Eu olhava para algumas outras partes do marketing e que eram lá para o nosso foco, só voltando um passo, era a gente trabalhar com escala em reformas dentro de condomínios específicos. Porque é muito mais fácil você vender várias reformas em um prédio, em um condomínio, do que um apartamento ali, um outro ali, um outro ali. Então, a gente chamava, até o projeto era Condo Scale, que era a escala de reformas em condomínio. Então, tinha toda uma estratégia por trás, e mídia paga era super importante. E por eu ter esse contato com a Pareto, me indicaram para uma vaga. Eu fiquei 7 dias desempregada. Que bom, né? Graças a Deus. E aí, eu tô lá desde 2020, novembro de 2020. Vamos fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos agora. Exato, 4 anos. E você entrou também numa fase super tranquila, né? Que é Black Friday. Black Friday, pandemia, foi 1 ou 2 semanas antes da Black Friday. Mas como eu tava entrando, teve todo um onboarding, né? Claro. Eu já não entrei pegando cliente na época, mas já em dezembro, janeiro, eu já tava começando a atender algumas contas. Só que aí é totalmente diferente uma sazonalidade de janeiro comparado, né, a Black Friday, Natal. Que para e-commerce, o segundo semestre para e-commerce é onde mexe fogo puro. Mexe o ponteiro de receita total, mas aí eu tô lá, vamos fazer esses 4 anos. E quando você entrou, para você, a estrutura da agência, antes, o contato que você tinha até então, era como sendo um fornecedor de onde você estava. Como que foi estar nessa estrutura? O quão diferente era? Por exemplo, você disse que foi para atuar com algo parecido com o que você já fazia. Porém, é uma outra estrutura, uma outra organização, uma outra cultura. O quão diferente é, na sua visão, a realidade da agência para o cliente? Olha, são coisas bem distintas no sentido de forma de trabalho, né? E até porque se você tá numa agência, você tá mergulhando em várias culturas, várias marcas. Lógico, varia de agência para agência, de time para time. Então, na época que eu atendia contas menores, era um volume maior de contas. Depois, quando elas foram crescendo, eu já atendia menos clientes. Só que clientes que investiam mais, que tinham uma demanda maior, digamos assim. Então, mudou muito a forma do trabalho. Porque antes eu ficava imersa naquela cultura única, naquele mundo único, pensando em projetos específicos daquele segmento. Ampliou muito minha experiência, assim, porque eu aprendi segmentos que eu nem imaginava. Até mencionei, crédito consignado. Em que mundo eu achei que eu ia trabalhar com alguma... É muito nichado, né, a comunicação para um negócio desse. Tem suas maneiras, viu? Claro. Tudo tem um jeito. Mas, assim, abriu minha cabeça para o sentido de mídia, tráfego, marketing, existe para qualquer nicho. E antes eu tava, tipo, naquele universo de reforma, de arquitetura, decoração, uma vibe completamente diferente, para depois ir para uma empresa onde meu olhar tinha que ser saber estrategicamente sobre marketing, né? Saber como tangibilizar isso para o cliente, principalmente quando eu tava falando de contas menores, são pessoas que têm pouquíssimo conhecimento. Principalmente de mídia. Quando tá falando de mídia, às vezes é um mundo à parte, né? E conteúdo acho que já é uma coisa mais fácil para as pessoas entenderem, principalmente hoje em dia, nessa parte de produção. Mas tinha esse desafio. Tem uma questão de uma proatividade no dia a dia, numa rapidez. É diferente você estar na empresa única e estar com o cliente, porque o cliente tem aquela questão de você precisar ser proativo ali no dia a dia. Às vezes você não tem alguém pra mandar e falar, você precisa fazer determinada coisa, tipo, o que acontece dentro de uma empresa. Seu diretor fala, você tem que fazer determinada função, você vai lá e executa a tarefa. Lá no cliente é outra coisa, você tem que ser proativo. Senão você vive apagando incêndio e sendo reativo realmente em relação às coisas. Vou executar quando alguém falar alguma coisa pra mim? Não. Então, até porque acho que não é a ideia do trabalho estratégico isso e consultivo. Então, acho que isso que mudou bastante.
E aí dentro por exemplo, você começou atendendo contas menores, mas já desde essa época você fazia parte do alinhamento estratégico para poder propor, por exemplo, mídias e tudo mais. Você já tinha comentado até então que você teve contato com Google, teve contato com Meta. Você passou a ter contato também com outros tipos de mídia quando você ingressou na agência e gerenciá-las, ou como que foi essa outra parte em relação a ferramentas e possibilidades? Então, quando eu entrei, era Google e Meta, meu universo. Zero conhecimento em outros canais. Mas eu comecei a querer saber de outros canais para justamente, às vezes, pegar para um cliente que estava começando a escalar um investimento, teve um aporte ou algo assim, tipo, vamos tentar determinado canal? Aí eu aprendi LinkedIn, que funciona muito bem, principalmente no B2B, por exemplo. Não descarto os objetivos, mas eu queria olhar muito mais para a parte da minha carteira que tinha esse lado mais de empresa para empresas, ou empresas para pessoas que estão em outras empresas e podem ser encontradas através de um LinkedIn, por exemplo, um profissional de RH, que era o que acontecia até no Gympass, né? No Gympass, o olhar era para quem estava no RH e contrata benefício corporativo, por exemplo. Mas aprendi LinkedIn, aprendi Pinterest. Pinterest foi um canal que eu fiquei muito apaixonada depois que eu aprendi. E a usabilidade, assim, ela parece até com Meta. Tem muitos canais parecidos com Meta, o TikTok mesmo. Eu digo a parte de ferramenta mesmo. Sim. Criar uma campanha, né? Lógico, as estratégias têm um olhar diferente, claro. Que você vai trabalhar. Você não vai trabalhar o mesmo criativo do Meta no TikTok esperando o mesmo resultado. Total. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes o cliente, vamos pro Pinterest, legal. Aí mandava o criativo igual ao do Meta. Não é o criativo que vai funcionar bem no Pinterest. Pinterest é uma plataforma visual, onde as pessoas estão buscando determinadas coisas, buscando inspiração. Então, o que você vai trabalhar lá é muito mais focado, às vezes, num produto, ou num contexto, ou num lifestyle, é diferente, né? Não tem, às vezes, uma pegada tão comercial, que também pode ser trabalhada, mas enfim. Então, tive que aprender tanto a parte da ferramenta, como como eu inserir, que momento inserir, de que forma inserir, como que funciona o canal. E aí, Pinterest, TikTok, o antigo Twitter, que eu aprendi também. Fiz poucas campanhas no Twitter, mas fiz. Mídias programáticas. Tive que aprender bastante também, porque foi um ponto fundamental aí pra escala de vários clientes. Tô pensando se tem mais algum canal. Olha, os que estão em mente, assim, foram esses os principais. Acho que foram esses os principais. Bing também, né? Microsoft Ads, muito parecido com o Google em vários pontos. Então, eu fui escalando nesse sentido, né? Então, aprendendo... Eu dava foco. Então, nesse mês eu quero aprender determinada plataforma, porque tem mais contexto com determinado cliente meu, pode ser uma possibilidade de escalar. E depois que você aprende a partir do momento que você aprende Google e Meta, é muito mais fácil aprender todas as outras. Total. Muito mais fácil. É uma linha de raciocínio similar, né? Embora você tenha dito, a estratégia ela sempre vai ser diferente, porque cada plataforma tem a sua particularidade de comunicação, mas a UX, digamos assim, né? A parte que você mexe tende a ser igual, até para não causar estranheza ao usuário. Acho que todas as plataformas elas seguem num caminho assim, porque já partem do princípio que todo mundo já fez um Google Ads, um Meta Ads da vida, então elas tentam copiar esse estilo justamente para não ser algo muito diferente para o usuário. E não só isso, entra também na parte de segmentações, né? Acho que cada plataforma tem a sua diferente, e aí você vai conseguir entender melhor o como que cada uma pode ser ativada em qual momento. Sim, é muito disso. Então, vai ter sempre aquela campanha, o conjunto de anúncios e os anúncios, essa estrutura padrão da ferramenta, da UX que você mencionou. Mas a estratégia, o momento que você vai inserir, os públicos possíveis também dentro dela são diferentes. Né? Então, até o que eu gosto de pensar muito quando eu tô falando de tráfego é a jornada, né? Então, cada canal tá numa jornada específica daquele usuário. Sensacional. Então, são complementares, né? Dependendo da forma que você tá trabalhando. Lógico, eu não vou falar para um cliente que investe 2, 3 mil reais por mês para investir em 4 canais diferentes, porque eu vou estar pulverizando o investimento dele. Total. Não faz sentido, é até contraproducente. Mas é importante esse olhar, principalmente se você tá pensando em escala. Se você tá pensando em alternativas diferentes. Tiveram momentos, por exemplo, que eu tive um cliente que não estava indo bem em determinado canal, desesperado, o que eu faço? Existem outras possibilidades, então... E muitas delas se comunicam. Então, acho que essa é a parte importante, que quando eu aprendi, foi, assim, mudança de cenário.
E foi aí realmente que eu tive uma mudança estratégica até na minha forma de pensar tráfego, marketing, pensando em canais, né? Então, isso mudou realmente a minha forma de trabalhar. E uma pergunta sobre você. Você trouxe... Todas foram, né? Coisa besta. Você trouxe uma palavra muito interessante que é jornada. Hoje você é head. E você entrou atendendo contas pequenas, talvez como uma analista júnior, digamos assim. Como que é a jornada de uma pessoa dentro da agência e, na sua visão, pela experiência que você construiu, como você teve sucesso? O que a pessoa precisa fazer para ela ter sucesso? Porque acredito que todo mundo que entre, por exemplo, pode entrar numa mesma condição que você estava. Então, são pessoas que talvez conheciam sobre Google, conheciam sobre Meta, mas você, naturalmente, parece ser uma pessoa curiosa, então você foi buscando outras coisas, é uma forma de você se sobressair. E acredito que cada vez mais você se torna estratégica dentro daquilo que você oferece para os seus clientes, você consegue fazê-los crescer e, obviamente, a gestão da agência vai olhar, olha, temos uma pessoa interessante aqui. Isso é o que eu estou dizendo sobre a minha leitura, mas eu quero que você traga baseado na experiência que você construiu. Olha, eu acho que o que realmente me fez crescer dentro foi curiosidade, você já até mencionou. Esse ponto ele é importante, a gente tem que... tem um termo para isso, lifelong learning, um negócio assim. Tá. Então, você sempre tá estudando, sempre tá aprendendo. Isso pra mim é muito importante. Eu até tinha uma questão de, eu não tô fazendo pós-graduação, não tô aprendendo. Não tem nada a ver, a gente tem curso, conteúdo, principalmente hoje em dia, né, disponível pra gente gratuitamente. Então, não falta meios da gente aprender. Ser curioso também no sentido de não só aprender, mas entrar na plataforma, mexer, fazer um teste, né? Nem que seja, não pro cliente necessariamente para não fazer nenhuma coisa errada, mas entender o funcionamento das coisas. Isso foi lá no meu começo de carreira. Ter um time que, eu não gosto dessa palavra, mas seja comprado com você, que realmente vocês formem um time que ambos se ajudem, né? Que ambos estejam indo pelo mesmo objetivo. A pessoa que tá trabalhando comigo, que é a Riane, ela tá comigo há 3 anos e meio na Pareto. E ela foi comigo em todos os times que eu já trabalhei. Então, foi uma pessoa que desde o início esteve lá comigo. A gente entende um objetivo da outra, sabe onde uma quer chegar, onde a outra quer chegar. E a gente vai atrás desse objetivo. Essa questão do time unido, um time que conversa, que faz trocas, que a gente entende as dores um do outro, eu acho que é fundamental. Ainda mais no ambiente de home office, a gente não tá um olhando pra cara do outro todo dia, vendo sinais, às vezes, do corpo. Total. Como essa pessoa, ela tá se sentindo. Então, a conversa diária, ela é fundamental. E eu vejo que algumas empresas, talvez, falham nisso um pouco no home office de... tá trabalhando lá, deixa fazer a função dela. E, pra mim, o contato diário é fundamental. Nem que seja uma mensagem, mas eu sou mais fã da call. Não aquelas reuniões que poderiam ter sido um e-mail. Uma reunião realmente pra você conversar de coisas... Tem um ponto importante a ser dito. Que tem pauta, sabe? Então, é importante pra mim ter pauta e conversar com ele sobre pauta. Então, todo dia eu tenho uma reunião de manhã, que é pra conversar com o time. Tenho reuniões individuais, né, de one-on-one, que é o que a gente chama, né, quinzenais, pra falar com cada um do time. Então, acho que esse ponto é muito importante. E a questão, às vezes, de você estar disposto a pensar de formas diferentes, sair um pouco da caixa. Eu comecei a realmente me destacar quando eu não fiz o básico, né? Então, lógico, aquele feijão com arroz, aquela coisa bem feita, ele é importante, mas ir um pouco além, sabe? Então, Perfeito. Às vezes, no nível de análise que você vai trazer, às vezes o cliente não tá esperando determinada coisa, mas eu trazia um plano pensando na expansão possível que ele poderia ter. Então, enfim, foram coisas que eu acho que durante essa trajetória me ajudaram, né? Então, às vezes, foi entregar um pouco além do que era o esperado, ser curiosa, né? E gostar de aprender e ter um time unido e entender a necessidade e dor de cada um, pra todo mundo estar na mesma página e a gente atuar de uma maneira unificada. E que, assim, a questão do home office que eu mencionei, eu acho que, pelo menos pra mim e pro meu time, tornou todo mundo muito produtivo. Legal. Você economiza determinadas horas no dia a dia. Então, eu sentia que quando eles estavam lá trabalhando, eles estavam lá trabalhando. E eu não gosto de microgerenciamento, acho que pra mim isso também é importante. Eles entregavam o que precisavam entregar, né? Então, eu não ficava... você tá fazendo determinada coisa de determinado jeito. Não, eu não queria isso. Eu queria que, no final das contas, os clientes estivessem bem, eles estivessem bem e, no final das contas, tudo deu certo, né? Então, legal. Eu acho que é muito disso. Você trouxe muitos conceitos interessantíssimos sobre gestão.
aonde eu quero te perguntar, ou o que eu quero te perguntar agora? Você aprendeu isso com alguém? Gestão? Eu acho que a gente replica muito do que a gente viveu, né? Então, já tive gestões, sim, fenomenais em várias empresas. Gympass foi um exemplo muito incrível em relação à gestão para mim. Então, acho que nisso eu tenho muita referência, né? De pessoas com quem eu já trabalhei que foram gestões, assim, fenomenais. E a gente tenta, né, replicar determinadas coisas com o nosso time, né? Então, eu sou muito transparente também, acho que transparência é importante, né? Quando a gente tá falando desse trato com o time, o que a gente tá sentindo em relação aonde quer chegar, né? Quais são os nossos objetivos. Eu sou muito transparente também com as pessoas que estão tratando comigo diretamente, então, meus gestores. Então, acho que isso é muito importante, mas eu tive boas referências, assim, durante minha carreira. E eu tentei replicar coisas que eu falava que faziam sentido. Eu estudei também determinadas coisas de gestão. Uhum. Eu caí na gestão de uma maneira, assim, meio de paraquedas. De ter alguém no time, e aí de uma pessoa no meu time viraram 4 pessoas no meu time. Uhum. Porque foi crescendo, pegando mais clientes, enfim, gerenciando contas maiores, que foi o que a gente mencionou antes. Então, deu certo com uma pessoa, vou replicar para mais uma, vamos ver como é. E aí, lógico, quando vai aumentando o time, você tem que entender também como que vai funcionar esse jogo entre todos, né? Essa interação entre todos, porque uma coisa é você lidando com uma única pessoa. Sim. Que às vezes pode parecer muito com você ou não. Uma coisa são com várias pessoas de vários perfis diferentes. Essa é a parte mais desafiadora. Mas é a parte mais gostosa também, porque você tem pessoas que pensam de forma diferente, então você também consegue sair da caixa. Isso que eu acho que é o ponto mais legal. Não é só a sua visão ou a visão de alguém que às vezes é muito parecido com você. São visões de pessoas que pensam de formas diferentes e isso constrói algo totalmente diferente. Acho que só tem cultura de empresas, né? Quando a gente tem empresas com pessoas diferentes, de perfis diferentes, com contextos de vidas diferentes, isso torna a empresa muito mais rica, né? Concordo plenamente com você e principalmente porque, por exemplo, para quem está no cargo de gestão, eu enxergo que você trabalhar com perfis diferentes te fazem evoluir como gestor, porque se você tiver o fator humano, que é extremamente necessário para a gestão, você aprende a lidar com pessoas diferentes em situações diferentes. Que é uma coisa que quando você faz a gestão de uma única pessoa que tem um pensamento mais alinhado com o seu, teoricamente você está lidando com uma segunda versão de si. Então é mais fácil. Você tá, vamos colocar numa palavra que talvez não seja essa perfeita, mas numa zona de conforto nessa relação. Quando você coloca pontos de vistas diferentes, isso vira uma provocação constante para você. Então, constantemente você atualiza a sua referência e percepção de mundo. E aí, a única maneira que o ser humano tem para evoluir é por meio de feedback. Então, você lidando com pessoas diferentes, que pensam diferente de você, que têm backgrounds diferentes, histórias diferentes, aspirações diferentes, ambições diferentes, elas vão atualizando a sua percepção de mundo. E aí, o seu papel como gestor é conseguir buscar, dentro das qualidades e defeitos que essa pessoa tem, extrair o melhor dela e tentar fazer ela evoluir dentro da carreira dela, né? Sim. Então é uma construção que eu acho extremamente produtiva. Sim. Aí, um ponto que eu quero tocar sobre tudo isso, e aí eu falo porque, por exemplo, de novo, feedback e atualização sobre uma visão de mundo. O que eu percebo sobre o home office, principalmente, você comentou que hoje, desde que você entrou na Pareto, sempre foi full home office, ou em poucos momentos vocês estiveram juntos. Como é construir essa ligação com a equipe? Por exemplo, você já deu alguns pontos que vocês criaram como canais e pontos de comunicação que ajudam a construir. Por exemplo, os one-on-ones, a reunião diária pela manhã. Então, vocês têm esses pontos. Mas você considera isso mais difícil de conseguir criar essa conexão com a pessoa, aprender sobre suas qualidades e defeitos estando à distância? Como que você vê isso? Eu acho que é diferente, mas eu não acho que é mais difícil. Também são 4 anos já trabalhando nesse formato, mais de 4 anos, né? Quase 5 anos já trabalhando nesse formato, então acho que eu já me habituei. No começo foi estranha a parte de... Eu sou uma pessoa que eu reparo muito na forma que o outro tá lidando. Tá. Quando você tá numa reunião, você tá vendo isso aqui da pessoa online, né? Então eu não tô vendo a mão dela, não tô vendo se ela tá balançando a perna. Eu não tô vendo vários sinais que o corpo dá que eu repararia, né, se eu estivesse presencialmente com ela. E pra saber realmente como que ela tá lidando com determinada coisa. E isso pra mim é a parte mais difícil. Porque da parte do que eu tô olhando da pessoa, tendo ali de visibilidade, muda completamente.
Mas eu acho que quando a gente tem um time que é transparente, que é aberto, que conversa, que realmente tem diálogo, que uma coisa é eu chegar pro meu time e falar, vocês têm que fazer isso, 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 acabou, tchau, vão trabalhar. É totalmente diferente de você ter uma conversa, oi pessoal, como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Tipo, às vezes o básico bem feito, da gente realmente se importar. Eu acho que a questão, isso com tudo, não só com o meu time, mas com o cliente, a gente se importar genuinamente com as pessoas. Né? Então, isso que é importante. Então, você tá presencial ou você tá dentro de casa, você consegue se importar com as pessoas. A gente não consegue ligar pra nossa mãe que não mora com a gente pra falar, mãe, como você tá? Você tá bem? Total. Eu acho que é a mesma coisa quando a gente tá falando de time, quando a gente tá falando de cliente, é se importar. Tá vendo que alguém tá diferente? E dá pra, às vezes, reparar que a pessoa tá diferente na mensagem. Hoje em dia, a gente conversa tanto, a gente vê... A pessoa pôs um ponto final no ponto da frase, a gente já fala, putz, tem alguma coisa ali que essa pessoa nunca pôs um ponto final ali na frase, sabe? Não colocou, sei lá, não escreveu de algum jeito. A gente vai reparando. É um processo, né? Sim. São 5 anos trabalhando dessa forma. No começo, pra mim, era uma coisa, tipo, totalmente diferente de perceber. Mas a gente vai acostumando e pra mim se tornou muito mais produtivo o home office do que o presencial por conta da minha vida nômade, né? Que permitiu... trabalho, assim, de casa permitiu acontecer, e porque a gente não perde tempo, às vezes, no ônibus, né? Então, às vezes, eu já tive trabalho que eu ficava 4 horas por dia pra ir e voltar, né? Então, 4 horas que eu poderia estar fazendo uma pós, que eu poderia estar estudando, indo na academia, fazendo várias outras coisas que eu não conseguia. Acho muito bom que agora a grande parte das empresas estão no modelo híbrido, isso já permite uma flexibilização da coisa, mas pra mim o home office funcionou muito bem. Inclusive, eu fazia muita pesquisa com o time. Eu tinha um formato de one-on-one com algumas perguntas específicas que eu fazia. E eu sempre perguntava, como que tá sendo home office pra você? Principalmente no começo, né? Agora virou normal pra gente, porque a empresa é 100% home office. Mas no começo, quando a gente ainda não sabia o que ia acontecer na pandemia, eu falava, como que tá o home office pra você? Tem algo que a gente pode ajustar? Você tá sentindo que alguma coisa não tá legal na nossa comunicação, que poderia melhorar? Porque, por exemplo, às vezes a gente falava muito por mensagem, eu falava, putz, eu tô sentindo falta, às vezes, de conversar com a pessoa numa chamada de vídeo, de 15 minutos que já resolvia a coisa. Do que, às vezes, você ficar interpretando de maneira diferente por mensagem. Porque tem outro tom. Isso é um ponto, acho que a única dificuldade, às vezes, do home office é a conversa no WhatsApp, no Discord, no e-mail, enfim, aonde seja. Discord é porque a gente usa o Discord, mas pode ser o Slack. Claro. Enfim, a gente não sabe o tom, né, de voz. Isso, pra mim, é a parte mais difícil, assim, a pessoa tá irritada, ou ela tá feliz, ou ela tá brava, ou... É difícil, às vezes, saber como que a pessoa está se sentindo. A interpretação emocional de uma frase é muito difícil, né? Sim, por isso que eu acho importante toda reunião, todo dia eu faço uma reunião na parte da manhã, que é o nosso daily, que é pra gente começar o dia, eu já olhar pra cara do time, tão bem, não tão bem? Obrigatório câmera aberta? Então, às vezes não precisa por algum motivo. Eu gosto porque eu consigo ver, né? Então, mas na maioria dos casos, a gente sempre ligou câmera. Acho que foi algo que eu sempre fiz desde o início. A gente já não tá se vendo presencialmente. Acho que o mínimo é a gente olhar uma forma de estar mais próximo, né? Põe a camiseta que seja, eu não sou muito chata com essa parte de roupa e tudo mais. Pode estar de pantufa, calça de moletom embaixo, eu não tô vendo, tá tudo certo. Mas só pra gente realmente se ver, e aí, só de olhar a feição da pessoa, você já consegue. Ela tá bem ou não tá. Ainda mais se você já tem contato com a pessoa. A Riane, por exemplo, que trabalha comigo, é quase 4 anos de trabalho juntas e também amizade, né? Que construiu uma amizade. E quando eu olho pra ela, às vezes numa chamada de vídeo, eu falo, o que aconteceu? Tá tudo bem? Porque você sabe, né? Você sabe. Então, eu acho que é uma construção. Lógico, foi o que eu mencionei, não é a coisa mais fácil do mundo. No começo. Por conta dessa questão do olhar, né? De ver fisicamente. E a gente não estava habituado há 4 anos atrás com isso. Mas depois vira costume, né? Agora eu nem me imagino muito no presencial. E... legal, a gente falou bastante sobre esse lado da sua construção, a sua transformação de visão também, de uma parte analítica para uma parte estratégica, você adquirindo mais conhecimento, podendo se tornar mais imprescindível dentro da estrutura do negócio e também no lidar com seus colaboradores. Agora eu quero muito entender essa outra parte, que aí engloba muito mais, talvez, conquistas pessoais, que é de nômade digital. Esse termo, ele é muito interessante. Eu tive a primeira vez o contato com isso há não muito tempo. Fui ver o que era e pessoas que têm esse estilo de vida. O que é isso? Então, assim,
nomadismo digital, ele é uma forma de você viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Né? E a palavra nômade, ela é de você praticamente quase ser um retirante, né? Você ficar indo de um lugar... Uma andarilha. Exato, você ir de um lugar pro outro sem... É como se você não tivesse uma casa. Mas eu não vejo dessa forma porque eu acho que o mundo é minha casa, né? Mas independente de onde quer que eu esteja. Então, é uma forma de você trabalhar de qualquer lugar e viver em qualquer lugar que você queira. Né? Então, eu comecei a fazer isso 3 anos atrás pra ir pro Rio de Janeiro, pra ir visitar o escritório da Pareto. Foi a primeira vez que eu fiz isso, fazem literalmente 3 anos. Foi essa época mesmo do ano da Black Friday, de 2021. E quando eu fui, eu falei, putz, amei, quero fazer de novo. Fui de novo pro Rio, fiquei mais um mês. Aí depois eu comecei a ter vontade de ir pra outros lugares. E aí a minha primeira viagem pra fora sozinha, né, morando, foi pra Buenos Aires, que eu acho que é uma das minhas cidades preferidas, eu sou apaixonada por Buenos Aires. E aí, depois isso pegou forma. Eu fui pra outras cidades da Argentina, eu fui pro Peru, eu fui pro Equador, eu fui pra Bolívia, eu fui pro Uruguai, eu fui pro Chile. Então, isso foi muito legal, porque eu continuei trabalhando. De segunda a sexta, é a vida normal. Se eu tivesse em casa, eu faria as mesmas coisas. Eu tenho que fazer meu café da manhã, eu tenho que fazer meu almoço, tenho que fazer minha janta, eu só tô fazendo em outro lugar e trabalhando no dia a dia, normal, nada muda. Só tá numa cultura totalmente diferente daquela que você se habituou ou nasceu, né? Exato. O mercado que eu faço durante a semana é diferente do mercado que eu faço aqui. Às vezes eu passo um perrengue pra ler alguma embalagem, alguma coisa assim. E o final de semana, que aqui eu sairia pra algum lugar pra conhecer, enfim, eu faço isso em outros lugares. É que às vezes é muito fácil a gente olhar a rede social e, tipo, lógico, eu não vou ficar postando eu na frente do computador todo dia. Mas você olha o perfil, putz, a pessoa só viaja. E não, é a mesma coisa do que você estar em São Paulo ou qualquer outro lugar que você trabalhe presencial ou híbrido. A única mudança é que você tem que saber trabalhar bem com a questão de rotina, né? Criar rotinas. Mas nada muda. Você trabalha igual, suas 8 horas da CLT por dia, ou enfim, não sei como que é o formato de trabalho de cada um. Mas trabalha normalmente, só que conhece outras culturas. A gente poderia dizer que ao invés de você pagar um aluguel em São Paulo mais perto do trabalho, por exemplo, que é o que muitas pessoas fazem, você só paga um aluguel onde você quer experimentar viver ali. Sim. Inclusive, eu fiz isso muito por conta do custo de vida de São Paulo. São Paulo tem um custo de vida no Brasil que é um dos mais altos. Eu não sei, acho que é um dos... Se é um dos, com certeza. Com certeza, né? E principalmente dependendo do bairro que você almeja estar. Sim, exato. Então, pra mim, e eu gosto muito, por exemplo, da região de Pinheiros, Vila Madalena, que é onde eu costumo frequentar, que meus amigos também vão, então, muito cara. E aí eu comecei a pensar, falei, putz, eu podia estar gastando isso pra ir em outro lugar, conhecer outra cultura, às vezes pagando menos, que já aconteceu várias vezes. Acho que a maioria dos países que eu fui, inclusive, eu gastei menos do que eu gastei, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou quanto que eu gastei quando eu morei em Floripa também, que eu já morei lá. Eu morei em alguns lugares do Brasil, poucos. Eu quis explorar mais aqui a América do Sul, foi a minha ideia agora nesse começo. Mas o mundo tem muita coisa pra fazer ainda, pra conhecer. Mas a minha ideia foi justamente eu poder flexibilizar a minha vida e meu idioma melhorou muito, meu espanhol, isso me ajuda até em relação à carreira. Claro. Se alguém falasse hoje pra mim, você consegue atender um cliente que fala espanhol? Consigo. Né? Coisa que no passado eu ia falar, não, obrigada, passo, assim. Então, acho que isso me ajuda em relação ao meu crescimento. E aí, eu vivo experiências, assim, que eu não preciso viver durante meus 30 dias de férias no meu ano, sabe? Eu consigo passar isso de uma forma totalmente diferente. E uma pergunta, essa é bem de cunho pessoal, que é em relação às relações. Porque, por exemplo, acredito que você vá para os lugares, você talvez está indo em aluguéis, vai morar sozinha. Você tem facilidade em fazer novos amigos nesses lugares? Como que você imerge no sentido de criar relacionamentos nos lugares? Porque, por exemplo, dá pra ver que você é uma pessoa que gosta bastante de trocar ideia, você é uma pessoa que flui muito e isso é super legal. Não são todas as pessoas que são assim, ou pelo menos que eu conheço, são poucas pessoas que são assim. Você tem essa facilidade de, por exemplo, vou passar um mês em Santiago do Chile. Você vai pra lá, como que você constrói novas relações nesses lugares? Você falou de Santiago, inclusive, fiz amizade em Santiago com uma menina que acho que começou a me seguir no Instagram. Porque doideira. Eu acho que eu marquei o lugar em Santiago, e aí aparece, né, alguns stories de marcação de lugar.
Ela começou a me seguir, a gente começou a trocar ideia pelo direct. Vamos tomar uma cerveja juntas? Fiz uma amizade. É uma pessoa que eu falo até hoje, assim. Eu fui há quase 1 ano. O meu namorado, eu conheci ele no aeroporto indo pro Peru. Caramba! Então, porque eu sou uma pessoa, se eu vejo alguém conversando de algum tema, assim, que... Te interessa? Me interessa, lógico, eu não fico olhando pras pessoas bisbilhotando. Claro. Mas às vezes a pessoa tá falando alguma coisa, né, interessante, às vezes, pode perguntar uma coisa, assim, sem querer me intrometer. E às vezes acontece, assim, a conversa. Então, e uma coisa que é muito legal, que quando eu vou pra esses países específicos, principalmente aqui da América do Sul, fui pra Atacama, eu fui pra La Paz, tem muita gente de fora. Tá. Muito europeu, enfim. E eu faço passeios, geralmente, que são passeios com outras pessoas, né? Não só... Lógico, às vezes eu faço um tour na cidade, eu sozinha, ou eu e meu namorado, enfim. Mas... que ele também é nômade, por isso que a gente viaja junto, inclusive. Ah, legal. Mas aí a questão, assim, quando eu tô num lugar e eu faço esses passeios, tem muita gente de outros lugares que às vezes tá sozinha, ou tá só com uma amiga, ou tá em família. E eu faço muita amizade nesses passeios. Então, eu fui pra Atacama, eu fiquei amiga de 2 meninas que são aqui de São Paulo, acho que é de Itatiba ou Atibaia, não lembro agora exatamente. E aí, a gente saiu, acho que umas 3 vezes juntas durante a semana, pra ir jantar ou pra ir almoçar. Né? Enquanto não tinha passeio, a outra não tinha um passeio pra gente se ver. Então, assim, eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu faço amizades com facilidade. Legal. E aí, lógico, às vezes não é uma amizade pra vida toda, mas é uma amizade pra você conversar, né? Pra você treinar seu idioma. Fiz amizade com gente de Madrid, com senhorinhas. Eu adoro conversar com senhorinhas em viagem. Então, sempre tem uma que às vezes tá fazendo uma viagem solo, assim. Então, converso também. Teve o caso... Eu tava indo pra Machu Picchu, e pra ir pra Machu Picchu você tem que ir de... Tem várias formas de ir, tem trilha, mas eu fui de trem. E aí, um senhor sentou na minha frente, e eu acho que eu tinha mandado um áudio em português, ele ouviu, aí ele falou, você é do Brasil? Aí eu falei, sou, e você? O português dele já entregava que era de Portugal. Ele me contou a vida inteira, porque era 2 horas de trem. Ele me contou a vida inteira dele, assim, acho que ele tinha uns 80 anos, tava indo a primeira vez sozinho pra lá, ele tinha ido com a mulher há 40 anos atrás. Uau! Foi uma conversa que, depois que eu saí do trem, eu chorei, porque eu falei, que coisa incrível, assim... Eu não tava esperando, eu tava no trem olhando pra paisagem, que era linda, aproveitando a paisagem, mas no final, assim, conversar com aquele senhor foi super incrível, e são coisas que a gente às vezes não espera. E às vezes não é nem a gente precisar se mover pra alguém falar com a gente. Ele que me perguntou se eu era do Brasil, porque, né, viu falando português. E eu acho que essas coisas, elas fluem. E eu acho que quando a gente tá aberto pra isso, flui muito mais fácil. Porque dá pra ver na nossa cara quando a gente tá fechado, não quer falar com ninguém. Com certeza. Tem vezes que eu saio, que eu ponho um fone de ouvido, porque eu quero ouvir minha música, eu não quero reagir com ninguém nesse momento. Tem momentos que não, então eu acho que isso é perceptível, né? Então, essa parte de amizade, pra mim, nunca foi um problema. Já teve viagens que eu tava mais introspectiva, sim. Eu não vejo um problema também. Às vezes a gente quer... ficar mais na nossa, um momento de autoconhecimento. Total. Então, eu acho que são momentos, mas depois... Eu tive poucas viagens assim, a maioria foram mais extrovertidas. Já fiz amizade indo... Isso é um ponto importante, você vai viajar sozinho, bar ou restaurante tem muita barra, né? Que é onde você fica ali na frente da pessoa que tá cozinhando ou montando drink. Sempre vai pessoa sozinha ali, às vezes. Ou amigas, ou pessoas em menos grupo. E às vezes você interagir com essas pessoas. Então, eu acho que foi a forma que eu encontrei de me sentir, às vezes, menos sozinha. Porque eu comecei a viajar sozinha. Agora eu viajo com meu namorado. Mas no começo foi a forma que eu encontrei. E mesmo namorando, eu também interajo com outras pessoas. Até meu namorado, ele brinca que às vezes ele olha pra mim e ele só quer falar com alguém, né? Porque às vezes eu tô assim, eu vejo alguém conversando, eu quero muito interagir de alguma maneira. Porque eu acho que isso é gostoso, a parte mais legal de viajar são essas trocas, né? Total. E saber a história de outras pessoas. E é uma das coisas que faz você engrandecer a experiência que você vai ter com a própria viagem, né? Se o seu intuito é viver naquele lugar como um local para participar daquela cultura, fazer isso talvez seja algo que potencializa a experiência que você vai absorver daquele lugar. Com certeza. E me conta mais sobre... ainda nesse tema de nômade digital, primeiro, o que te despertou isso? Tipo, você queria ter a experiência e falou, vou fazer. Então, quando eu fui pro Rio, que eu tinha terminado um relacionamento, e era um relacionamento que eu não fazia muita coisa, eu ficava aqui em São Paulo, não saía muito. E aí, quando eu fui pro Rio, eu falei, não, vou pro Rio, vou conhecer o Rio,
vou sair. Tinha pessoas do Rio de Janeiro, da Pareto, né, da empresa, que se tornaram meus amigos, que me mostraram a cidade. Eu conheci lugares turísticos e também não tão turísticos assim. E acho que essa é a parte legal também de viajar, né? Você não Os locais te levam nos lugares dos locais. Exato. Então, eu gosto muito de agir como um local, né? Nessas viagens. Então, acabou acontecendo isso. Eu me apaixonei pelo Rio. Eu acho que eu fui umas 5 vezes seguidas pro Rio depois disso. Porque eu amei. Apesar de ter a questão da segurança, que às vezes a gente fala do Rio de Janeiro, eu me senti muito segura nos lugares que eu escolhi morar, né? Que eu pego Airbnb, geralmente, que acaba tendo um custo legal. É como se fosse um aluguel de fato. Nunca fico em hotel. E hostel pra mim não funciona, porque como eu tenho muita reunião com cliente, eu tenho que ter um lugar meu. Reservado, a não ser que seja um hostel, aqueles que tem, às vezes, um coworking, que às vezes é mais difícil, às vezes tem muita gente. E eu gosto de fazer minha reuniãozinha ali no meu canto, então... Esse é o momento de foco, né? Você entra no seu mundo. Exato. E pra mim isso é importante, né? Então, não é porque eu tô viajando que eu vou ficar em qualquer lugar só porque eu tô viajando. Não, eu tenho que trabalhar num lugar que pra mim faça sentido. Então, isso pra mim é inegociável. Às vezes, se tem algum lugar que é muito caro pra ir, aí eu penso, putz, talvez não valha a pena agora, eu repenso, porque eu prefiro não passar perrengue nesse contexto de trabalho. Entendi. Internet, por exemplo, também, pra mim é muito, muito importante ter internet, enfim. Mas essa questão, o Rio de Janeiro abriu minha cabeça. E aí foi aí que eu falei, o mundo é tão grande, por que eu não conheço outros lugares também? E eu sempre gostei de fazer coisa sozinha. Eu sou uma pessoa que eu vou no museu sozinha. Eu gosto muito de arte, então vou em museu sozinha, vou em restaurante sozinha. Já teve situações que eu fui em lugar e as pessoas ficavam me olhando porque eu tava sozinha, nunca me incomodou. Então eu sempre gostei disso. Aí eu falei, pô, se eu tô me sentindo bem no Rio, eu não vou me sentir bem talvez na Argentina? Aí eu fui pra Buenos Aires. Me apaixonei por Buenos Aires também. É muito engraçado, porque todo lugar que eu vou eu me apaixono, assim. Normal. De uma forma, mas Buenos Aires eu acho que é um dos meus lugares no mundo. Todo mundo fala pra mim que um dia eu vou morar em Buenos Aires, porque é uma cidade que me conquistou. Inclusive, desde 2022, todo ano eu vou pelo menos uma vez e fico um mês lá. Então, eu fui em 2022, fui em 2023, fui em 2024, agora no começo do ano. E eu fui há 3 semanas atrás também de férias com a minha mãe, pra mostrar pra ela porque eu amo tanto Buenos Aires. Mas... E aí eu comecei a gostar, e aí em Buenos Aires me apaixonei também, só que aí eu comecei também pra outros destinos. Aí eu fui pra Cusco, eu fui pra Lima, eu fui pra La Paz, eu fui pra Quito, fui pra Santiago, fui pra Córdoba também, que é na Argentina, fui pra Floripa também, então acabei fazendo isso. No Brasil ainda tenho muito que conhecer, eu confesso, mas é porque eu quis melhorar meu espanhol, tava fazendo aula de espanhol também, falei assim, vou aproveitar... Útil, agradável, vambora. Exato. Então, foi isso, assim, foi a questão do relacionamento que acabou, que me fez falar, vou viajar. Quando eu viajei, eu me apaixonei por isso. E aí, foi um pontapé. E foi engraçado que eu nem tinha tantas referências em 2021, que a gente tava até falando de referência lá no início, de pessoas nômades. Hoje eu tenho milhares, assim. Mas você não acha que é porque uma vez que você começou a olhar pra isso, obviamente você vai buscar pessoas que já passaram por experiência? Sim, com certeza. Pra até ver lugares que, putz, nunca imaginei morar aqui, quero morar aqui. Então, morar eu digo um mês, né? Porque aí eu chamo de morar, que é o meu modo de vida, né? Mas... Eu comecei agora, né, nesses últimos 2 anos, praticamente, a ter mais referências nesse sentido. Mas quando eu comecei isso, não foi referência alguma, assim. Foi uma coisa muito natural. Eu achei natural até demais, que eu falei, nossa, me deu vontade, eu vou lá e vou fazer acontecer. E pra mim foi uma mudança de vida total. Hoje eu não me vejo fixa em algum lugar. Agora eu tô planejando uma viagem pro ano que vem, então eu tô pensando ainda qual que vai ser os destinos, mas a minha ideia é ir pra África, pra Europa e pra Ásia, ficar um tempo maior fora do que eu fiquei agora aqui na América do Sul, mas já me dá agonia, por exemplo, que eu vou ficar agora de setembro até dezembro aqui em São Paulo, eu vou fazer outras viagens, mas eu já fico, nossa, eu quero fazer a próxima viagem, eu quero vir algo natural. E não é viagem no sentido férias, né? É uma viagem, realmente, eu quero ter contato com outras culturas, outras pessoas, outros locais. Eu me acostumei com isso. Apesar de não ser confortável. Não é confortável, né? Você chegar num lugar novo e falar, meu Deus, onde eu tô, isso aqui tudo é diferente. Mas me dá aquele frio na barriga gostoso, não aquele de medo, de ansiedade, de tipo, ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É outra sensação. É uma coisa que você fez e gostou, e vai de perfil, né? Tem pessoa que jamais passaria por isso que você faz, porque talvez são pessoas que gostam mais de uma zona de conforto nesse sentido, ou que viajar para elas é relacionado a férias, e elas estão se desligando
de um lugar pra curtir o lugar, simplesmente turismo mesmo. Sim, e tá tudo bem também. Tá tudo bem também, exatamente. Perfis, assim, até o que eu acho muito legal é que a maioria das minhas amigas e familiares e pessoas do meu convívio e até do meu trabalho nunca me julgaram. É engraçado que virou uma coisa normal de falar, Bianca, onde você tá agora? Quando eu tô fazendo alguma reunião, até com cliente mesmo. Porque a gente, às vezes, tem uma conversa, inclusive eu acho isso importante, né? Conversar com as pessoas, não só, vamos apresentar o resultado aqui. Não, eu gosto de conhecer um pouco o cliente também. É relacionamento, né? É relacionamento, então é engraçado que virou algo natural no dia a dia. Todo mundo pergunta, agora onde você vai? Ou onde você tá? Então, é o meu novo normal. Uma pergunta sobre você, fazendo uma analogia, uma análise da sua vida toda até esse momento. Você poderia falar, por exemplo, a sua maior conquista? Que você considera como sendo a sua maior conquista até este momento da sua vida? Olha, foram, assim, conquistas específicas, né? Mas a minha faculdade, pra mim, foi muito importante, porque foi no momento específico da minha família que foi complicado. Eu tive o falecimento do meu tio que ajudava a pagar a minha faculdade, e minha mãe colocou tudo que ela podia pra pagar a minha faculdade na época. Eu tinha uma bolsa que ajudava, né, o valor da faculdade, mas ela que bancava praticamente, tipo, o estágio eu ganhava nem 30% do valor da faculdade, claro, né? Não dava pra ajudar, mas, né, não sozinha. Então, pra mim, foi a minha maior conquista e foi uma conquista em conjunto, acho que de família, assim, sabe? A minha mãe ter conseguido realizar meu sonho, porque era meu sonho. Meu tio ter realizado meu sonho até onde ele podia. E acho que foi uma conquista conjunta. Eu dou muito valor pra ela. Eu acho que tem outras conquistas que eu tive de carreira, da onde eu tô hoje, que são importantes pra mim, mas essa tem valor simbólico. É uma conquista muito grande porque envolve seu emocional também, sim, né? Sim. É algo que você vivenciou num nível mais emocional e espiritual junto com a família, né? Sim. E ver talvez o sacrifício de várias pessoas próximas a você pra fazer você conquistar o seu sonho. Sim. E você conquistando é uma forma de retornar isso a elas com orgulho, né? Sim, com certeza. E por que eu fiz essa pergunta? Pra emendar na outra pergunta, que é aonde você quer chegar? Então hoje você é head, que é uma posição muito almejada dentro de uma estrutura de agência, ou poderia ser empresa, vamos colocar empresa. Aonde você quer chegar? Olha, eu vou ser sincera com você. Eu sou uma pessoa que eu não planejo muitas coisas. Tá. Pra mim, pros outros, sim. Porque, inclusive, eu trabalho com isso, fazendo planejamento pros outros. Acho que eu planejo tanto pros outros que quando é pra mim... Deixa fluir. Deixa fluir. Eu não tenho em mente, especificamente, o que eu quero daqui 5 anos. Até se fizessem uma entrevista pra mim, eu realmente não saberia o que dizer. Minha vida, ela mudou tanto... Né? Quando eu comecei minha carreira pra hoje, é até engraçado eu pensar toda a trajetória... Que eu não sei te dizer, assim, 4 anos atrás eu não imaginava que eu estaria head numa empresa, atuando com as contas que eu atuo, com um time que eu atuo, aprendendo tudo que eu aprendi. Então eu não faço ideia de onde eu vou chegar em 5 anos. Eu sou apaixonada por moda, isso é um fato. Eu tô fazendo especialização, né, uma pós-graduação na FAP, justamente por conta disso. Inclusive, eu acho que também você menciona, né, das conquistas, eu acho que eu consegui agora bancar o meu estudo. É uma conquista, porque é um ponto pra mim que também, o dia que eu me inscrevi na FAP, falei, nossa, eu não acredito que eu tô vivendo isso agora e comigo, assim, né? Porque eu dependi da minha família em determinado momento, mas eu poder fazer isso por mim também agora foi incrível. E eu quero muito entrar nessa parte realmente mais estratégica para negócios de moda. De que forma? Futuro reserva, porque eu não consigo realmente dizer especificamente o que, de que maneira, mas é nesse nicho que eu pretendo atuar. Quero ter um olhar também muito forte para tecnologia, eu acho que a inteligência artificial tá aí para somar. Eu tenho estudado bastante sobre isso, aplicado bastante no meu dia a dia, e eu acho que vai ser um mix de coisas. Não sei o que o futuro reserva, mas eu acho que reserva coisas boas. Se eu fosse te perguntar de uma maneira um pouco mais específica, e aí me desculpe se eu estiver sendo chato. Não, imagina. Você, por exemplo, almeja ter algum cargo, você almeja ser de novo uma empreendedora.
algo que eu vejo que faz muito sentido com o seu perfil, talvez uma consultora, porque você já trabalhou muitos anos na parte estratégica de muitos segmentos, você está se especializando naquilo que você talvez mais goste, e você pode ser uma pessoa que faça parte de conselhos de empresas, talvez, e que vai prestar o seu suporte para auxiliar as empresas por determinados momentos a alavancarem alguma coisa que precisam. Sim, eu não vejo a data específica disso, né, daqui quantos anos, mas eu me vejo empreendendo de novo. Legal. Mas eu não acho que empreendendo, eu tendo um e-commerce, por exemplo, foi um ponto que eu já tive no passado. Acho que hoje eu faria muito melhor, porque eu saberia como. Claro. Foi diferente. A maturidade vem pra isso, né? Exato. 8 anos atrás eu sabia bem mais ou menos. Eu sabia não, na verdade eu fiz o que dava pra fazer. Eu acho que hoje seria totalmente diferente, mas eu acho que muito nesse lugar de consultora, realmente. Você até meio que adivinhou o que eu faria, assim, mas é algo que eu não sei quando, não sei de que forma, mas eu realmente me vejo empreendendo e eu me vejo num lado muito voltado para moda e de consultoria estratégica mesmo de negócio. Mais voltada para marketing digital. Tá. Mas quando eu falo marketing digital, eu não tô falando só limitada na questão de trabalhar com e-commerce. Não, dá pra gente trabalhar o marketing digital para uma loja física. Então, me vejo muito nesse contexto. Marketing digital, pegar algo que às vezes está no físico e simplesmente mostrá-lo na internet de alguma forma, né? Existem inúmeras maneiras de serem feitas. Você pode compartilhar com a gente, também pensando numa perspectiva de vida, alguma coisa de dificuldade que você passou? Pode ser na carreira, alguma coisa que te marcou. E o porquê que isso foi desafiador e o que você fez para mudar essa realidade? Olha, eu acho que uma coisa que foi desafiadora pra mim foi quando eu fui demitida, né, desligada da Decorate, na época que foi comprada pela Loft, porque era uma empresa que eu amava o projeto, mas foi uma mudança estrutural mesmo, e não aconteceu só comigo, não foi por conta do meu trabalho, sabe? Não foi algo específico nisso, só que sempre que acontece uma demissão, a gente duvida muito da gente. Total. Né? Então, vem várias perguntas, vem aquele sua cabeça te sabotando, tipo, você não é suficiente, você não é inteligente. E eu acho que o nosso olhar tem que ser totalmente diferente. Tanto que em 7 dias eu consegui um emprego que eu tô lá até hoje. E às vezes a gente tem muito uma cabeça de pôr assim, que tipo, a gente é cargo, a gente é o nosso salário. Eu não acredito nisso, assim. Inclusive, eu acho que um dos trabalhos mais legais, onde eu tive acesso às pessoas mais interessantes da minha vida, foi trabalhando em loja. Que você fala, era seu sonho? Não era meu sonho. Mas foi onde eu aprendi a ser gente, assim, sendo sincera. Né? Então, eu acho que essa demissão específica me frustrou muito na época. Quando eu consegui outro trabalho em 7 dias, eu falei, meu Deus. E quando eu comecei nesse trabalho, por ser um contexto totalmente diferente de eu estar antes alocada dentro da empresa e começar a atender outros clientes, eu ficava, meu Deus, eu sou burra. Meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Por que eles me contrataram? E vem várias dessas perguntas, mas hoje eu olho pra trás e falava, não tinha sentido todos esses questionamentos, podem acontecer, mas eu acho que quando eu topei esse desafio, eu falei, não, eu vou fazer dar certo. Vou fazer dar certo, queria dar certo, eu gostava muito, né, gosto muito da cultura da empresa. A empresa mudou muito em 4 anos, assim, até os serviços, o contexto. Agora ela é totalmente uma empresa voltada para inteligência artificial, que eu acho incrível. Mas quando eu tava lá atrás era outro contexto. E eu fui me adaptando, fui crescendo, fui fazendo o que eu podia dos meus meios, e eu acho que deu muito certo. Mas, assim, o desafio realmente um dos que eu tive que foram mais fortes foi mudar essa carreira dessa maneira. E pra mim também um desafio foi encontrar realmente o que eu amava. E eu acho que cada um tem um tempo, né? Então, eu trabalhei no comercial, eu acho que eu sou uma pessoa que vende bem. Inclusive, o meu trabalho, ele envolve algumas vendas de alguns serviços específicos e de alguns canais específicos, né? Então, a gente tem parceiros e eu faço as vendas desses parceiros, por exemplo. E eu adoro fazer isso. Só que se você me colocar pra ser comercial numa empresa, eu acho que eu não sou a melhor comercial pessoa. Com meta, você tem tantos leads pra trazer, vai. Exato. Isso não é o teu perfil. Não, só que minha carreira começou nisso. Então, já tiveram vários empregos que eu tive, que eu não me encontrei. Mas, assim, o que eu vejo hoje, eu gosto muito do trato com pessoas, eu gosto de atender pessoas, eu gosto muito de planejar, né, para as pessoas, né, principalmente planejamento de mídia, ajudar essa construção, ser consultiva. E isso veio de várias frustrações ao longo da minha carreira. Claro. E de vários momentos que eu falei, eu não sei o que eu quero. E acho que eu fui descobrir o que eu queria há uns 5 anos.
E ainda estou em construção, né? Então, eu já descobri o que eu quero, mas agora eu quero talvez nichar um pouco mais. Comecei a minha pós. Então, acho que acho que foi esse o ensinamento que eu tive, né? Tudo uma construção. O meu tempo é diferente dos outros. Então, às vezes eu olhava, meu Deus, eu tô com sei lá quantos anos e eu fui demitida. Minhas amigas estão super bem em empresas, têm cargos e tal. E isso não condiz, às vezes, com a realidade de cada um e o momento de cada um. Então, eu tô num momento hoje que eu não imaginava. Eu achei que eu não estaria onde eu estou. E que bom que eu cheguei. Foi fruto do meu esforço também. Claro. Mas eu não imaginava. E às vezes a vida ela vai rolando de uma forma diferente do que a gente tem de expectativa, né? E é interessante porque traz uma parte do perfil que talvez seja a resiliência, que é você entender as coisas que estão sendo postas a você e independente dos recursos que você tenha, você busca transformar recursos, por mais que escassos, em resultados. Sim. E não é algo tão presente em todo mundo, principalmente partindo do princípio que a maior parte das pessoas tem dificuldade com mudança, né? As pessoas trilham um caminho que seja talvez mais próximo de uma zona de conforto e o quanto mais próximo disso elas puderem ficar para o resto da vida, para elas é um local seguro, né? Dá para entender que você não lida, não lida bem, essa não é a palavra, mas você não se incomoda com a zona de conforto, né? Até porque pela forma como você fala, de que você deixa a vida trazer as situações para você, mas você tem a maturidade de avaliar essas situações e fazer o que você quer, é bastante interessante. Sim, eu não conheço tantas pessoas que têm um perfil assim. Mas eu acho assim, foram várias situações na minha vida que eu já tive que me adaptar em vários sentidos, principalmente em questões de família, pessoais, e acho que isso constrói a gente como um ser humano, cada um é da sua forma, lógico, mas eu acho que tudo isso me ajudou até em relação à carreira, assim, já atendi determinados tipos de cliente, depois eu mudei para outros patamares de clientes, depois mudei de novo, foi escalando a coisa, e para mim nunca foi um problema a mudança. Inclusive, eu sou nômade, né, eu gosto de mudar, então, para mim é uma questão que nunca foi um problema. Às vezes, até eu fico incomodada em determinados momentos, eu falo, nossa, eu tô muito confortável em determinada situação. Como eu tiro esse conforto, sabe, assim, porque senão eu sinto que eu não cresço, eu fico naquela mesma página. Então, um exemplo foi, beleza, eu tô atendendo clientes legais, eu tô fazendo uma coisa que eu amo, mas e o meu idioma? Vamos, ao invés de ficar viajando no Brasil, viajar pra fora pra isso me ajudar na minha carreira também? Lógico, tô conhecendo outros lugares e isso também vai muito pro lado meu pessoal. Mas vamos fazer isso pra, talvez, futuramente, na minha carreira, isso me impactar de uma forma positiva? E não só o espanhol, o inglês também, porque, querendo ou não, nessas viagens eu também tenho que falar inglês em vários momentos. Eu digo aqui na América Latina, né? Porque quando eu for para outros países, provavelmente vai ser o inglês, exato, a minha língua principal. Então, eu acho que isso ajuda muito. E é lógico, às vezes... E eu sou uma pessoa... Eu não sou a maior fã de errar. Né? No meu caso, eu sou crítica comigo mesma. Só que, quando eu comecei a viajar e ter que falar idiomas, por exemplo, né? Diferentes do meu nativo, lógico que eu vou errar, né? Eu tô numa conversa com alguém, às vezes falando espanhol, às vezes eu não sei uma conjugação de um verbo específico, eu vou errar. Então, pra mim, depois disso, começou a ser mais fácil aceitar essas questões e começar a me permitir mais até conversar nos lugares, porque antes eu tinha esse receio, viajando em algum lugar, eu falei, meu Deus, vou falar errado, o que a pessoa vai achar de mim? Não vai achar nada, você não é nativo, você tá falando em outro idioma. Inclusive, é engraçado, as pessoas olhavam pra mim, nossa, fala espanhol bem. E eu assim, meu Deus, que coisa boa, que pra mim tava horrível. E um nativo falou pra mim que eu estava falando bem o idioma dele, então isso é muito legal. E a gente só se permite isso saindo da nossa zona de conforto, né? Total. E olhando então, fazendo indo para um caminho final aqui. Eu sempre gosto de perguntar se tem algo que eu tenha deixado de te perguntar. Alguma coisa sobre você que possa ser uma curiosidade, alguma coisa que talvez fosse legal da gente explorar e eu não explorei. Olha, a gente explorou bastante coisa. Uma coisa que eu não mencionei é que eu também, nessa vida nômade, eu encontrei uma outra paixão que é produzir conteúdo. Né? Eu comecei a produzir conteúdo para rede social, né? Mais pro meu Instagram, que eu sou apaixonada pelo Instagram, assim, é uma plataforma que eu gosto muito. Estou tentando ir pro TikTok, mas eu sou mais millennial, eu acho, do que geração Z. Eu não consegui ir pro TikTok. Eu sempre instalo, aí eu posto 2 coisas, aí eu vou lá e desinstalo. E aí eu fico nessa, e aí, lógico, não tem uma constância. No Instagram eu já sou bem mais constante. E aí o que eu faço de produção é
conteúdo de viagem, né? Então, eu tenho uma linha... Na verdade, o meu Instagram, ele não é só pra viagem, é experiências. Eu sou uma pessoa que eu gosto de experimentar de tudo. Então, seja comida, ir no museu, ir num bar, em qualquer lugar que seja. E aí eu compartilho isso muito. Eu acho que isso me ajudou também na minha parte de comunicação, isso me ajudou com cliente. Às vezes tem cliente que menciona, vi seu Instagram, você foi pra determinado lugar, me dá uma dica, como que é. Eu acho que isso me abriu tantas portas, e é uma coisa que pode ser besta, assim, às vezes dependendo da forma que enxerga, porque eu não sou uma grandíssima produtora de conteúdo, eu não tenho nem 12 mil seguidores, mas eu tenho pessoas que me acompanham, que estão lá engajando, eu quero inspirar as pessoas de alguma forma a viverem o novo, independente do novo que seja, até por isso que a gente tava falando naquela hora, né, tem pessoas que não conseguiriam ser nômades, e tá tudo bem, só que eu quero muito que as pessoas se inspirem de alguma forma a viver coisas novas na vida dela, nas vidas delas, seja em qualquer âmbito que seja, no trabalho, no dia a dia, na rotina, nas férias que seja, no modo que enxerga as coisas. Eu até brinco, às vezes eu gosto de ser turista na minha própria cidade. Quando eu tô aqui em São Paulo, eu vivo conhecendo lugar que eu nunca fui, bairro que eu não tô acostumada. Às vezes eu pego Airbnb aqui em São Paulo pra ficar num bairro, às vezes no final de semana, e conhecer melhor um bairro, por exemplo. Fiz isso há um tempinho atrás no centro. Queria conhecer mais o centro de São Paulo, alguns lugares que eu não conhecia. Peguei um Airbnb e conheci. Então, acho que essa parte, que foi uma parte que a gente não comentou, que eu acho que é uma parte diferente, assim. Total. Que me ajudou e tirou um pouquinho do meu olhar só do tráfego pago, só daquele universo. E me fez entrar até numa parte de produção de conteúdo. Eu acabo comentando bastante isso com o cliente, a importância da constância, né, de um conteúdo de valor. Então, me ajudou em outros âmbitos também. O mais louco disso tudo é que te constrói repertório Sim. que você também consegue utilizar no seu trabalho, né? Sim. Além de você também construir coisas que eu acho extremamente interessantes para quem assume esse papel, é basicamente também o que eu acabei construindo aqui com esse podcast. Então, hoje, a minha linha de raciocínio dentro de uma conversa, a minha escuta ativa melhorou 350 milhões %. Porque eu preciso prestar atenção em muita coisa que a gente está fazendo aqui. Eu tenho que te manter entretida, eu tenho que tentar manter quem está assistindo entretido. Tem várias linhas que eu tenho que seguir de pensamento para a conversa não ficar chata, para a gente conseguir fluir, pontos. Então você fala por bastante tempo, eu tenho que pegar pontos específicos, se formulando perguntas, mas prestando atenção no que você está falando. Sim. E você está se comunicando. Então você não pode deixar, ao passo que você está fazendo tudo isso, transparecer algo diferente daquilo que você quer passar. Você produzindo conteúdo é a mesma coisa. Eu imagino que, legal, você pode estar com um celular, com uma câmera, com alguma coisa, mas você está pensando em 350 mil coisas que estão acontecendo à sua volta ao mesmo tempo, mas aquilo que você quer passar, você tem que estar extremamente segura. Tô passando com segurança e manjo horrores do que eu tô fazendo. Sim, até tom de voz, por exemplo. Exato. Ainda mais, às vezes tem vídeos, por exemplo, que eu narro depois, né? Então eu faço take, aí eu vou narrar depois. O tom de voz que eu tô falando tem que ser... Se eu falar, então, gente, hoje eu estou em determinado lugar... Quem vai conectar com isso, Total. né? Quem vai se sentir animado? Porque geralmente o que eu quero passar pro meu público, né? Pra quem tá vendo meu conteúdo é uma animação. Vocês estão vivendo coisas novas, experimentem. Então, eu tenho que ter um tom de voz diferente. E eu acho que isso do tom de voz me ajudou, inclusive, às vezes, com o cliente. Porque, às vezes, eu preciso ter um tom um pouco mais sério, porque eu tô falando de um tema específico, tipo, uma performance não tá tão boa. Eu tenho que ter uma voz diferente, eu tenho que me comunicar diferente. E eu acho que isso da produção de conteúdo mudou minha cabeça totalmente pra isso. E ainda mais na questão do online. Eu não tô vendo o corpo da pessoa, eu não tô vendo a reação. Então, a voz, ouvir a pessoa, como que ela tá falando, o tom de voz dela, se na voz dela você vê alguma coisa diferente, me faz entender se ela está insatisfeita ou se ela tá satisfeita. E eu acho que tudo que a gente faz no pessoal, né, também complementa a nossa carreira. Não tem como, não tem como. Eu passo com uma terapeuta, né? E a gente costuma falar muito sobre... Até pouco tempo atrás, eu escutava muitas pessoas ou profissionais de alto escalão dizerem sobre você saber separar a sua vida profissional da sua vida pessoal, coisas assim. Como se fosse tão simples e como se fossem duas máscaras ou versões da mesma pessoa. Sendo que você não consegue desassociar uma coisa da outra. Porque... você é um só, as suas emoções pertencem ao mesmo lugar, a menos que você seja um cara muito frio, uma pessoa muito fria, para uma coisa não envolver a outra. Então é muito mais sobre você construir repertório, maturidade emocional para conseguir lidar com todos os seus demônios, vamos dizer assim, em qualquer ambiente.
Então, você é uma única pessoa. Sim. E você tem que ser essa única pessoa em todos os lugares que você anda. Só que saber se conhecer e lidar com você mesmo em todos esses ambientes para estar na sua melhor versão ali. Claro. É uma mudança de conceito bastante interessante. E aí eu vejo que quando as pessoas entram nessa vertente de produção de conteúdo ou passar a aparecer de alguma maneira, você acaba construindo ou tentando se aperfeiçoar justamente num ponto de ter uma comunicação melhor. Porque, de fato, você só se conecta sendo verdadeiro. Sim. Você não consegue criar uma conexão com as pessoas que possivelmente te assistirão, criando uma versão de você que você não é. Uhum. E é muito interessante que, por mais que você tente, não se torna natural. Sim. Você pode ser um ator incrível, mas não será natural. E as pessoas percebem. Eu não sei, eu sou um cara muito de energia, eu acho que também entra nessa parada, sabe? De tipo, Sim. Se você tá saindo do seu natural, a vibração que você emana já não é a mesma. E as pessoas não captam essa frequência, sabe? Às vezes a gente, em qualquer âmbito da vida, igual a gente tá falando, no pessoal e no profissional, às vezes a gente quer se encaixar num personagem específico. Então, às vezes, por exemplo, a gente pensa no âmbito profissional, vou vestir um blazer aqui, porque é assim que eu devo estar. É assim que você deve estar? Sinceramente, dá pra você parecer profissional sem estar com um blazer ou com determinada vestimenta específica que, às vezes, você acha que estão esperando de você. Então, isso em vários pontos. Então, pra mim, eu não gosto de me tornar um personagem. Eu acho que a gente só modula a forma com que a gente fala ou como a gente lida com determinadas situações através do ambiente. Sim. Eu acho que o ambiente que molda um pouco a nossa forma, Sim. mas não quem a gente é e a gente virar outra pessoa no pessoal e no profissional. Eu sou a mesma pessoa, só que com modulações pra esses ambientes, né? Sensacional. Bi, eu quero pedir uma última coisa pra você, que é você deixar um conselho para quem está assistindo a gente. E pode ser qualquer coisa que você tenha vivido, um livro que você leu, um filme que você assistiu, um conselho que alguém te deu que mudou sua vida e que você acredita que possa causar um impacto muito positivo para quem está assistindo a gente. Olha, eu acho que a vida é curta demais pra gente não viver coisas que a gente tem vontade e não experimentar o novo. Acho que quando eu passei a viajar, eu comecei a perceber como o mundo era tão grande. E não só viajar, às vezes até no nosso próprio local onde a gente tá, a gente consegue perceber a quantidade de informação, de coisas que a gente pode se permitir a viver. Então, se permitir ao novo, independente da onde seja. Eu acho que isso transforma a nossa vida completamente. Sensacional. Bi, eu quero agradecer você ter aceito o convite para poder partilhar toda a sua história de vida ou parte da sua história de vida com a gente, porque aquilo que eu falei pra você no começo, antes da gente entrar, na verdade, o grande ponto disso aqui é poder compartilhar histórias de pessoas que tiveram sucesso dentro do nosso mercado, pra todo mundo ver que é possível, sabe? Independente de onde você veio, como você veio, o que você tá fazendo agora, eu tenho certeza que se a pessoa ficou até o final, pôde entender mais sobre o teu perfil, tem várias coisas legais pra poder aferir e talvez ser um agente de mudança na vida dessa pessoa para ela ter mais sucesso. Então, quero agradecer muito a disponibilidade e a coragem de poder partilhar tanto de si com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, foi muito bom o nosso papo. Obrigada mesmo. Obrigado você. Eu quero deixar uma lembrança. Obrigada. Muito obrigada. Para você, enfim, levar para onde você for. Você viaja bastante, quem sabe se eu posso te acompanhar nas suas viagens para saber que independente de onde você tá, você passou por aqui. Ai, adorei. Amo uma canequinha. Muito obrigada. Imagina. Obrigada, viu? Obrigado, Bi. Pessoal, para vocês que ficaram até o final, então, se a conversa que nós tivemos somou um pouquinho no conhecimento de vocês, eu já me dou extremamente por satisfeito, porque, como eu disse, a ideia é ajudar vocês a desenvolver a carreira de vocês ou sermos agentes de mudança para que vocês cresçam de alguma forma. Então, se isso aconteceu, fico muito feliz. E lembrar vocês que a gente faz a gravação no Blue Space. Então, vocês também podem estar aqui fazendo e passando por essa experiência que nós passamos aqui. Vocês podem ser o agente de mudança nas próprias vidas, na vida de outras pessoas, produzir conteúdo, ganhar autoridade para você, para a empresa que você representa ou para a sua própria empresa. Tem muita coisa boa que pode ser tirada disso aqui. Se você não sabe como começar, a gente tem tudo o que você precisa para te ajudar. Inclusive, seu papel vai ser só sentar e gravar, porque o resto a gente ajuda em tudo. Então, o contato vai estar com o QR Code na tela e também na descrição do vídeo. Procura a gente que a gente faz acontecer. Bom, então é isso. A gente fica por aqui. Obrigado, Bi, mais uma vez. E obrigado, Pedrão.